Olá, o JR Entrevista começa agora. E hoje a gente recebe o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Igor Calvet. A agência atua em áreas estratégicas e desenvolve projetos de inovação no setor industrial. A BDI está ligada ao Ministério da Economia. Presidente, a gente começa perguntando quais são os pontos de atuação da BDI. Obrigado pela presença. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês dois, Luiz e Yuri. É sempre um prazer poder falar um pouco da agência e do trabalho que nós temos desenvolvido para o setor produtivo brasileiro. A agência foi criada há 15 anos atrás e desde então ela tem lidado com aspectos relativos às políticas de desenvolvimento produtivo, né, no apoio às empresas brasileiras. E recentemente o foco da agência está na economia digital. Todos nós sabemos que a economia vem passando por uma grande transformação. Alguns dados, inclusive, do Fórum Econômico Mundial, que dizem que a economia nos próximos 10 anos, a economia mundial vai absorver algo em torno de 100 trilhões de dólares em relação à economia digital. E é essa a preocupação da agência. O nosso trabalho é atuar em prol das empresas, capacitando essas empresas, colocando tecnologias à disposição dessas empresas para ajudá-las na sua transformação digital. Se eu pudesse resumir, então, em uma palavra, a função atual da BDI seria inovação. Inovação. Eu diria que há muitas formas de nós atacarmos um dos grandes problemas da nossa economia hoje. Se nós formos observar os dados de produtividade da nossa economia, nós estamos desde a década de 80, aproximadamente, patinando. Os nossos dados de produtividade são muito baixos. Há várias formas de nós atacarmos a produtividade. Melhoria de infraestrutura, aumento da concorrência, a melhor capacitação profissional, qualificação humana. E uma outra coisa muito importante que todos os países do mundo estão observando é a inovação. E nós, na agência, estamos com essa parte da produtividade. Como ajudar o setor empresarial brasileiro, seja na indústria especificamente, no comércio ou no varejo, a melhorar os seus índices de inovação. Isso é muito importante, porque todo o sistema capitalista no mundo funciona com base em melhorias, e melhorias vêm da inovação. As grandes empresas no mundo, se nós formos olhar, por exemplo, as empresas americanas, há talvez uma década, 15, 20 anos atrás, as maiores empresas americanas eram as petroleiras. Hoje em dia são todas empresas de inovação, de tecnologia. Por quê? Porque é uma modificação no mundo acerca da composição da economia. Hoje as grandes plataformas digitais, os negócios, eles se alteram muito rapidamente. Hoje você tem empresas que são maiores empresas de hotelaria sem ter um quarto de hotel. Você tem as maiores empresas de transporte urbano sem ter um carro sequer. Isso só é possível por meio da inovação e da economia digital. O senhor falou num movimento de cerca de 5 trilhões no comércio digital em todo o mundo. Mas no caso do Brasil, as nossas empresas ainda estão muito atrás em relação à inovação. Pode-se dizer que elas já estão perdendo dinheiro ou dá tempo ainda de correr atrás, não do prejuízo, do lucro? A vantagem e a desvantagem da inovação é que hoje uma empresa inova, ganha muito dinheiro. Amanhã uma outra concorrente ganha mais dinheiro, inova e pode competir de outra forma. Então esse movimento com a inovação, ele nunca é tarde. Nós nunca podemos dizer que nós estamos muito atrasados ou muito na frente, tá? Porque a própria economia norte-americana, talvez a maior economia do mundo, que pode ser ultrapassada já nos próximos anos pela economia chinesa, sofre comparativamente com o avanço da China, que vem se destacando por meio da inovação também, neste exato momento. O Brasil, se nós pegarmos os índices, né, de competitividade global, por exemplo, nós estamos mais ou menos ali no meio. Entre 141 países, né, que é um dado do Fórum Econômico Mundial, nós estamos ali na 71ª posição em termos de competitividade. Quando a gente fala de índice global de inovação, nós estamos ali mais ou menos na 60ª posição em termos de inovação. Há muito o que ser feito para nossas empresas melhorarem. O que acontece hoje é que nós não temos, do meu ponto de vista, um ecossistema de inovação muito bem fundamentado. As empresas no Brasil hoje, para você ter uma ideia, elas gastam muito tempo com coisas que não são o seu objetivo final. Então, comparativamente aos países da OCDE, as empresas brasileiras têm 89% mais de tempo gasto só para coletar impostos.
Que o Brasil precisa inovar mais, então, parece que é um consenso. Agora, como inovar? Essa atuação da BDI junto às startups é um bom exemplo? O uso das startups, o investimento em startup é um bom exemplo? É um bom exemplo, tá? As empresas, as ditas startups, são aquelas empresas pequenas empresas de base tecnológica. São aquelas empresas que começam muito pequenas, têm uma ideias que podem ser escaláveis e que podem ajudar, inclusive, as grandes empresas. Se vocês me permitirem, existe um livro recentemente publicado, né, que chama-se Big is Beautiful. Um livro, não tem tradução ainda para o português, mas lançado nos Estados Unidos, que demonstra que, apesar de, também nos Estados Unidos, as pequenas empresas serem um motor muito forte de inovação, as grandes empresas têm um papel fundamental, né, na economia, porque são elas, com a pujança delas, que puxam a economia. As pequenas empresas de base tecnológica, as startups, elas conseguem fazer com que a inovação entre nessas grandes empresas. É por isso que eu fiz referência às grandes empresas. Reduzindo os custos, por exemplo. A BDI tem um programa, né, que inclusive começou antes de eu chegar na BDI, chamado Conexão Startup Indústria. As grandes empresas, com problemas específicos, geralmente para a redução dos seus custos de processos internos, apresentam os seus problemas e nós, por meio de editais, chamamos startups que entendem que é possível resolver esses problemas dessas grandes empresas. Há casos e há relatos, eu não posso citar o nome das empresas por uma questão de sigilo, né, no nosso contrato com essas empresas, que nós aprimoramos cerca de 70% dos processos internos da empresa, diminuindo custos operacionais, com as inovações trazidas pelas startups. Em geral, nós estamos trazendo as pequenas empresas para dentro das grandes empresas, produzindo inovação, melhoria de processos, redução de custos. Isso, redução de custos, toda empresa, pequena, média e grande, precisa. E muitas vezes isso é feito por meio da inovação. Então, essa é uma das fundamentais atividades da agência, atuar com as startups para resolver problemas e trazer redução de custos e melhoria de competitividade, inclusive para as grandes. Teoricamente é simples fazer isso? Qual o grande desafio da BDI em fomentar essas startups? A ideia é simples, né? A execução é muito difícil. Por quê? Essas empresas de base tecnológica, como qualquer empresa que comece no Brasil, tem muitas dificuldades, né? Eu costumo dizer que os impostos chegam antes da primeira fatura, né? Da primeira nota que você emite. E é assim de fato. Então, o processo de descoberta de uma empresa dessa, em geral, uma startup, ela tem como referência a base tecnológica, então precisa de investimentos. Capital no Brasil, ele é mais escasso. Qualificação é também muito difícil. Então, o que nós temos que fazer, basicamente, é fornecer prêmios, que é o que a BDI faz muito, né? Editais, chamando com problemas específicos, chamando essas empresas. E com esses editais nós conseguimos colocar recursos dentro das empresas para que elas desenvolvam os seus produtos de base tecnológica. Podem chamar profissionais qualificados, tem um recurso aqui para fazer giro. Ou seja, o desenvolvimento do produto. É por isso que não é tão fácil. São poucas as empresas de base tecnológica que conseguem sobreviver sem algum tipo de apoio, de subvenção, né, dos órgãos federais ou estaduais. Mas isso é extremamente importante, que esse apoio continue acontecendo. Se ele não acontecer, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de investir em novas empresas no Brasil, empresas que podem trazer, inclusive, valores absurdamente grandes, né, para o nosso país. E quanto maior o investimento em inovação, menos dependente de alguns setores o país fica, como, por exemplo, hoje, do agronegócio. Se a gente consegue ter uma inovação na indústria, novos produtos, agregar valor e tecnologia, essa escala aumenta muito para o Brasil. Escala aumenta demasiadamente, né? Para falar do agronegócio, né? Uma das métricas do agronegócio é a capacidade produzida por hectare, obviamente. Há casos em que a implementação de tecnologias no campo conseguem aumentar drasticamente a produtividade por hectare, né? Seja por tecnologia de irrigação, né? Recentemente eu tive a oportunidade de ver também no campo, né, o uso de iluminação diferente, eu não sei se é ultravioleta ou não, no campo, à noite, que permitia que as plantas crescessem, inclusive em período noturno, né, no campo, com uma iluminação diferente. Veja que a questão de estar de dia ou de noite já não importava. Em campo aberto, a tecnologia é capaz de produzir muito mais. Então, o que nós estamos falando aqui é que essas pequenas soluções, muitas vezes parecem pequenas,
mas são de grande valia, inclusive, para aumentar o valor agregado do nosso agronegócio, da nossa indústria. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Diretor, eu queria falar, desculpa, presidente, queria perguntar para o senhor em relação agora à tecnologia, cidades inteligentes. Existe um projeto em Foz do Iguaçu, ali na região, ao redor da usina de Itaipu, que está levando tecnologia de ponta a essas cidades. Qual é o papel da BDI nesse projeto e como é que isso funciona? Luiz, cidades inteligentes. Eu acho que isso importa a todos nós, né? Quando nós falamos de inovação no agro, na indústria, para muitos pode parecer etéreo. Quando nós levamos o assunto para as cidades, onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nossa família está, isso se torna muito mais palpável. Esse projeto, recentemente lançado aqui por mim e pelo Parque Tecnológico de Itaipu, né, uma co-idealização, nós idealizamos conjuntamente isso, visa a levar numa área restrita da cidade, de qualquer cidade, tecnologias integradas. Isso é muito importante, tá? A integração de tecnologias, ela é fundamental, né? Esse projeto em Itaipu, aliás, na Vilar, né, que é um bairro que tem história, inclusive foi criado ali por aqueles primeiros construtores da usina, ele começou com uma parceria nossa com o Parque Tecnológico de Itaipu, que é especificamente a criação de um laboratório vivo. O laboratório vivo que eu digo como é que a gente vai trazer empresas para o Parque Tecnológico para elas desenvolverem, testarem as suas soluções para as cidades? Nós criamos junto com o Parque Tecnológico de Itaipu esse laboratório. De lá, várias tecnologias saíram. Aqui no Distrito Federal saiu a tecnologia lá do VEM-DF, que é uma tecnologia de compartilhamento de veículos elétricos para servidores públicos. Lá em Foz do Iguaçu, nós tivemos também um projeto que fizemos em decorrência desse laboratório, que é o Fronteira Tech, que é o uso de tecnologias para controle aduaneiro na Ponte da Amizade. Como é que funciona isso? Basicamente, nós integramos o sistema da Receita com tecnologia de reconhecimento facial, de inteligência artificial para reconhecimento de placas de veículos paraguaios, argentinos, brasileiros e placa Mercosul, para você ter uma ideia. Isso tudo num banco de dados gerando inteligência. Então, você consegue saber, por exemplo, se o carro passou 3 vezes por dia ou 4 vezes por dia na ponte, aquele é um veículo que precisa ser parado e investigado. Em geral, as pessoas podem sair de uma fronteira para outra para ir trabalhar. Vai uma vez, volta depois. Nós conseguimos ter esse tipo de inteligência usando isso. Câmeras, sensores de tiro, por exemplo. Temos, além de sensores de tiro, luminárias inteligentes com Wi-Fi entre as luminárias. Ou seja, são tecnologias que, ao fim e ao cabo, ajudam a melhorar a vida da população de Foz. Por quê? Quantidade de armas que entra pela fronteira diminui, contrabando de drogas diminui, a aduana, com o uso de tecnologia, nós colocamos 70 câmeras para fazer reconhecimento facial, nós colocamos basicamente mais 70 servidores públicos para trabalhar na aduana brasileira. Ou seja, é o uso de tecnologias melhorando a vida da população de Foz. No bairro inteligente de Vilar, em Foz do Iguaçu, é um investimento só da BDI de mais de 6 milhões de reais, que vai juntar tecnologias de mobilidade urbana, então pontos de ônibus inteligentes, que vai saber conexão com o próprio veículo, sabendo que horas ele vai chegar, quanto tempo falta. Pode ser acompanhado pelo celular, pelo cidadão. O cidadão pode acompanhar pelo celular. Luminárias inteligentes também, reconhecimento facial, que se conecta com uma central de comando e controle para o gestor saber, olha, tem um movimento suspeito aqui, já liga diretamente com a polícia também. Isso tudo integrado numa central de comando e controle de mobilidade, de segurança pública, de iluminação, novamente, para a população. Ouvi relatos, inclusive, agora, quando estive lá em Foz, de pessoas muito emocionadas com esse projeto piloto, porque, de fato, eles viram, olha, aqui nós podemos ter uma melhoria de qualidade de vida muito grande. Todos hoje andam com seus smartphones e todos têm acesso, portanto, à tecnologia. Se com uma plataforma como essa você souber quanto tempo o ônibus que você precisa está para chegar, se você souber qual a área daqui do bairro, né, em que pode estar acontecendo alguma coisa, né, que passou uma ambulância, o semáforo inteligente pode abrir o semáforo e ficar verde, se comunicar com outros e fechar, permitindo a passagem ali do doente.
Isso tudo é uma cidade inteligente. É o uso integrado de tecnologias para o bem-estar. E o senhor lembrou que aqui em Brasília já existe o compartilhamento de carros elétricos, em uso hoje um projeto piloto apenas pelos servidores do governo local. Mas o compartilhamento dos carros elétricos é parte fundamental dessa cidade inteligente? Como ele está funcionando nesse projeto, na visão da BDI? Esse é um projeto que foi afetado, num primeiro momento, pela nossa crise, a pandemia. Tá? Nós inauguramos, ou pelo menos fizemos o primeiro movimento disso, acho que em finais do ano passado, de 2019, e agora em março nós já tínhamos os primeiros resultados, e obviamente que a demanda pelos veículos elétricos caiu drasticamente, tá? Também por razões óbvias. Compartilhamento exige que a pessoa entre, saia do veículo, e nesse momento todo de distanciamento social, isso não está sendo tão utilizado. Mas um dado muito importante é que, por exemplo, nas questões de mobilidade em cidades, no setor automotivo como um todo, são 3 grandes tendências no mundo. Uma é novas formas de propulsão, de motorização, né? Você pode usar carros elétricos, híbridos, veículos a combustão, ou mesmo células de hidrogênio. Uma outra tendência no mundo é veículos autônomos, né? E uma terceira tendência é essa tendência do compartilhamento. Nós juntamos nesse projeto o compartilhamento veicular com a forma de propulsão elétrica, ou seja, nós estamos dando 2 tecnologias ao mesmo tempo no Distrito Federal. Qual a importância disso? Existe uma importância, primeiro, né, do ponto de vista de ser motorização elétrica para o meio ambiente. Os dados que nós temos até hoje dão conta de que nós, aqui, apenas com 16 veículos elétricos, nós deixamos de emitir 3 toneladas de CO2. 3 toneladas de CO2. Com 16 veículos elétricos. Nós tiramos da rua 16 veículos a combustão e colocamos 16 elétricos. Isso significa uma economia de 3 toneladas de CO2 nesse período inteiro. Para além disso, existe uma questão, né, de densidade tecnológica no país. Um projeto como esse já tem empresas nacionais interessadas, por exemplo, na fabricação, né, de motores elétricos, que é uma fronteira do ponto de vista produtivo no mundo. São poucas as empresas no mundo hoje que conseguem produzir. Quer dizer, em um projeto apenas, nós estamos viabilizando, né, ou traindo investimentos para fabricação de motores elétricos no país, estamos tendo um efeito positivo sobre o meio ambiente, por ser uma questão de sustentabilidade, e estamos inserindo também as pessoas numa outra dimensão, que é essa dimensão de não propriedade veicular, de compartilhamento veicular, que hoje no mundo inteiro está acontecendo por múltiplas razões. Sem falar na qualidade de vida. Presidente, eu queria sair um pouquinho da cidade e ir para o campo. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é o Agro 4.0. O Agro 4.0 é a tradução, não diria literal, assim, do que acontece na indústria 4.0 no campo. Da mesma forma que a indústria precisa aumentar a sua produtividade, o agro também. Tá? O agro tem uma questão que é a pesquisa, né? A pesquisa mais básica, a pesquisa aplicada. E agora nós estamos traduzindo a pesquisa, tá, em tecnologia simples. Agro 4.0. No mundo hoje, já existem, por exemplo, em Israel, né, na Califórnia, várias empresas que fazem, por exemplo, fazendas verticais. Produção do que antes era horizontal, né, estão produzindo verticalmente. Leguminosas, frutas, em ambiente fechado. Veja que é uma nova forma de se fazer agricultura. Isso é Agro 4.0. Hoje nós temos tecnologias, Luiz, como as impressoras 3D, que já são capazes, espantem-se, de produzir hambúrguer, carne, a partir de proteína vegetal. Quem diria? Isso, veja... ela imprime comida. Ela imprime comida. É empresa já fazendo isso, e ganhando escala para fazer isso. Se é bom ou se não é bom, eu não sei. Eu não provei ainda. O fato é que já existe isso no mundo. Isso é tudo fruto de tecnologias disruptivas. Impressora 3D, exemplo. É a aplicação disso na agricultura. O JR Entrevista faz uma pequena pausa. Daqui a pouquinho a gente fala das ações da BDI durante a pandemia do coronavírus e também sobre a expectativa com a chegada da tecnologia 5G. Voltamos já já.
De volta com o JR Entrevista e hoje com a gente aqui, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Igor Calvet. Presidente, o 5G está chegando, já em teste em alguns lugares do mundo, e ele, sem dúvida alguma, promete ser uma injeção de inovação. Por quê? Eu diria, Yuri, que o 5G é a maior e melhor política industrial que o país pode ter nos próximos anos. É a tecnologia que vai conferir maior ganho de produtividade e eficiência produtiva para toda a nossa indústria, para o nosso campo, para o nosso comércio, para o nosso varejo. O 5G não é apenas um 4G mais um. Muito pelo contrário, é uma nova tecnologia. Tá? Nós estamos falando da possibilidade de incrementar, por exemplo, a telemedicina. Nós estamos falando da possibilidade de termos nas nossas ruas veículos autônomos. É esse poder que o 5G pode trazer. Essa disputa política, presidente, se vem tecnologia 5G da China, se vem dos Estados Unidos com a Europa, isso de alguma forma pode prejudicar a aplicação desse bem-estar com a nova tecnologia para o Brasil ou independe disso? Luiz, a minha opinião é que independe. Nós já estamos num nível de maturidade. O 5G já é realidade em vários lugares do mundo. O que nós temos hoje talvez é uma disputa para quem oferece algum tipo de serviço ou de equipamentos. Mas países como a Alemanha, por exemplo, já fizeram seu leilão de 5G. Já tem, inclusive, redes privativas para uso industrial nesses países. O Reino Unido também o fez. O Japão, né, se eu não me engano, também já o fez. Ou seja, o mundo inteiro já entendeu que é uma tecnologia disruptiva e que veio para ficar. Não tem como nós fugirmos disso. Agora, existem investimentos que precisam ser feitos. O senhor acredita que hoje no Brasil, nessas discussões em torno do leilão, o nosso formato do leilão ainda não está definido pela Anatel, por exemplo? Existe algum risco de a gente ficar para trás nessa corrida mundial do 5G? Olha, eu acredito que nós ainda estamos a tempo, né? Não ficamos ainda para trás, né? A expectativa é que nós tenhamos o leilão do 5G ainda no primeiro trimestre de 2021, o que, né, longe de estar tão distante, está muito perto. Eu acho que o que importa, e pelo menos do meu ponto de vista como Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, é frisar que nós temos uma necessidade, seja lá onde estiver no espectro, né, de termos ali uma faixa de frequência específica para as redes privativas, para uso industrial. E eu digo isso porque é bastante interessante que países como a Alemanha já o tenham feito, grandes empresas. Eu vou citar as três aqui apenas a título exemplificativo, a Volks, a Bosch, a Siemens, todas alemães já têm esses tipos de tecnologia com redes privativas na Alemanha. Aqui no Brasil é importante que se leve isso em consideração, porque dará um ganho de produtividade, um ganho de economicidade para as nossas empresas, né? O processo produtivo haverá de ser mais eficiente com o 5G dentro das nossas fábricas. Isso virá com a possibilidade de termos essas redes privativas, sem contar que existe uma questão muito importante, que é a da privacidade das informações, a segurança da informação para esses nossos industriais, né, para a nossa indústria, as médias e grandes indústrias no Brasil. Como é que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial tem colaborado com o combate à pandemia da Covid-19? Olha, nós trabalhamos intensamente em pelo menos 3 frentes. A primeira frente foi ajudar o governo federal, na administração direta, na interlocução com o setor privado para que fizessem, né, parcerias público-privadas, né, no sentido de termos ajuda do setor público para a produção de ventiladores pulmonares. Conseguimos, com isso, né, que várias empresas, inclusive, aumentassem a sua capacidade de produção com parcerias com outros entes privados para produzir ventiladores, para suportar a vida de muitas e muitas pessoas. Ainda nessa linha dos ventiladores pulmonares, trabalhamos com instituições como, exemplo, a Senai, a Embrapi, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Economia, para o conserto, a manutenção de ventiladores pulmonares. Foram mais de 3 mil ventiladores pulmonares que conseguiram ser consertados no Brasil por meio dessa ação. Um processo logístico intenso e importante. Várias vidas, dezenas de vidas, milhares de vidas foram, na verdade, salvas e auxiliadas por meio dessa manutenção de ventiladores pulmonares. Uma segunda linha de ação da agência foi na construção de plataformas. Plataformas, por exemplo, de capacitação de profissionais de saúde. Os
profissionais de saúde iam receber esses novos ventiladores e precisavam saber operá-los. Nós fizemos plataformas de ensino à distância para que eles pudessem saber operar. Fizemos também uma plataforma que fazia o matching, né, entre quem estava demandando e quem ofertava EPIs. Esses EPIs que nós estamos usando, inclusive, agora. Em 3 meses de operação, mais de 900 matches. Matches, o Tinder do EPI. Exatamente. É o encontro, né, do demandante com o ofertante. E conseguimos fazer mais de 900 em 3 meses. São ações como essa e mais uma ação apenas. Ação de aprimoramento, né, ou pelo menos de fomento às nossas startups. Fizemos uma ação muito focada para que gastamos com isso algo em torno num edital conjunto com a CNI e com a Embrapi de 27 milhões de reais para soluções de combate à pandemia. Como é que estão esses projetos? Tem um, por exemplo, também com um patrocínio e incentivo, né, em dinheiro da BDI para projetos de combate à Covid-19 que amenizem a situação das comunidades mais carentes, da população de baixa renda. Como é que funciona esse projeto? Como é que está a execução dele? Nós lançamos um edital para implementação rápida em até 40 dias. 4 empresas, acho que foram mais de 50 empresas, né, que se habilitaram. 4 empresas foram as premiadas, né? Premiação essa dada pela BDI, mas com julgamento de terceiros. Nenhum membro da BDI, nenhum funcionário da BDI, muito menos o presidente, fez parte disso. E premiamos 4 empresas num total de 2,5 milhões de reais. Empresas que trouxessem soluções para amenizar o impacto em comunidades carentes no Brasil e que pudessem ser escaladas. E nós estamos ajudando eles naquela questão do desenvolvimento dos produtos. Uma das soluções faz o diagnóstico de Covid-19 em pacientes assintomáticos. Você veja a importância que isso pode ter, né? Geralmente nós fazemos o teste, ou podemos fazer, quando nós temos algum sintoma. Essa solução, né, traz para pacientes assintomáticos. Isso pode, primeiro, melhorar a qualidade de vida das populações em comunidades carentes. Segundo, apressar, inclusive, o retorno ao trabalho, porque nós podemos saber quem está doente ou não, mesmo que a pessoa seja assintomática, ela não consegue transmitir o vírus para outras pessoas. São exemplos como esse que são importantes. Isso já está em atuação? Isso agora está. Eles ganharam o prêmio, né, e agora estão em processo de final de desenvolvimento para escalar esse projeto. Isso é muito interessante. E aí vai ser implementado. Exatamente, e vai ser implementado. Presidente, o país passa por um momento sério por conta da pandemia na sua situação econômica. Os cofres públicos estão secos. Isso, de alguma forma, prejudica o trabalho, o incentivo da BDI no fomento à tecnologia e inovação no país ou não? Sem dúvida nenhuma, o problema do financiamento à inovação no país é um problema. Tá? Hoje, um dos grandes financiadores da inovação no país é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, muitas vezes contingenciado ao longo dos últimos anos, isso não é neste governo especificamente. Nós temos que ter um cuidado muito grande com a questão fiscal no país, né? Essa é uma agenda, inclusive, da BDI. A BDI é vinculada, né, ou relacionada ali ao Ministério da Economia. Essa agenda fiscal é importante para nós, mas, do nosso ponto de vista, há que se ter em mente que nós teremos a capacidade de sair da crise mais rapidamente se nós fizermos os investimentos corretos, inclusive públicos, na área de inovação. Todos os países do mundo que se desenvolveram, eles têm um gasto público e privado em inovação. E é importante que o governo, assim, também entenda para que financiar a inovação é financiar o desenvolvimento, é financiar a melhoria de vida das pessoas. Obrigado, presidente. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco, porque o JR Entrevista faz mais um rápido intervalo. E daqui a pouco as perspectivas para o Brasil no futuro tecnológico. Não saia daí. JR Entrevista já está de volta. Hoje a gente conversa com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Igor Calvert. Presidente, continuando então o assunto do último bloco, como é que ficam as perspectivas para o Brasil de um futuro tecnológico que possa trazer benefícios para a indústria e para toda a sociedade? Primeiro, Luiz, é importante que nós reflitamos um pouco que o cenário do Brasil, ele é muito difícil, mas ele pode ser muito promissor, né? Um dado recente do IPEA, uma publicação muito recente de junho, dá conta de que nós podemos ter uma retração ainda neste ano do PIB da ordem de 6%. Apesar disso, né, se nós tivermos continuarmos com o nosso intuito ali de política fiscal, controlando os gastos públicos, tivermos a possibilidade de a reforma tributária conseguir ser aprovada
e as outras reformas microeconômicas, sobretudo as que promovem investimento, conseguirem sair, há uma perspectiva de que já em 2021 consigamos crescer algo em torno de 3%. E eu faço essa pequena digressão para dizer que o potencial de recuperação da nossa economia, ele está diretamente relacionado às reformas, mas também por um lado e também por outro lado, a capacidade que as nossas empresas terão de superar esse momento. E a superação desse momento, do meu ponto de vista, ela virá quando as empresas puderem e tiverem condições de investir na sua competitividade, que virá por meio da inovação. E a gente falou de cidade inteligente. Durante a pandemia e no pós-pandemia, podemos possivelmente mudar essa relação com a cidade, né? Novas formas de relacionamento com a cidade, com a moradia. As pessoas já começam a procurar outras formas, a valorizar outras coisas que não valorizavam antes da pandemia. Como que o senhor vê esse futuro tecnológico aliado à arquitetura, à formatação das cidades, a nova forma de se viver e morar? O que nós temos hoje é algo muito interessante, né, que remonta talvez do século XX. Então, você imagina que quando nós começamos a ter produção em massa de veículos, as ruas se tornaram mais amplas. Quando nós estamos entrando numa era, por exemplo, de compartilhamento de veículos, você vê que aqueles grandes estacionamentos podem deixar de existir, porque o veículo se torna algo assim para trabalho, algo de produtividade. O que eu quero dizer com isso? É que a tecnologia, de certa forma, molda o espaço urbano. O exemplo da mobilidade é esse exemplo. As nossas cidades tenderão a mudar pelas novas tecnologias, né, que haverão de chegar. Então, a própria pandemia, com toda a discussão de distanciamento social, de trabalho remoto, haverá de mudar muita coisa do nosso espaço urbano. Quantos de nós hoje, em vez de talvez ir a um restaurante, já não pede comida em casa, e por quanto tempo manteremos isso? Né? Muito tem se falado, né, nessa nova normalidade que virá após a pandemia. O fato é que, do ponto de vista da cidade, certamente haverá mudanças. Essa é a minha opinião e é o que eu tenho visto evidenciado, né, em vários estudos. E o mais importante, os prefeitos vão começar a ver as cidades inteligentes, essa integração de tecnologias, como gasto público. Hoje nós temos uma discussão no Brasil sobre qualidade do gasto. Provavelmente nós vamos ver investimentos em cidades inteligentes, integração tecnológica nas cidades, vinculado com qualidade do gasto. É a qualidade do gasto do prefeito, é a qualidade do gasto dos estados, inclusive do governo federal, para melhorar a vida das populações. Isso vai estar cada vez mais vinculado. O senhor já vê uma nova mentalidade dos administradores para esse novo momento? Ainda não vejo isso. Acho que nós estamos numa fase ainda de sensibilização, mas o que eu vejo é que esse movimento se acelera muito rapidamente. A aceleração desse movimento é tremenda. Nós lançamos há menos de uma semana um projeto, né, de um bairro inteligente e já temos várias prefeituras nos perguntando, né, do que se trata e como nós lidaremos com isso no futuro. Já temos um projeto em Macapá, anunciado no norte do país, um outro em Petrolina, em Pernambuco, e assim as coisas vão começando a se alastrar e a serem difundidas. Muito obrigado pela entrevista, presidente. O JR Entrevista fica por aqui, mas lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Nós agradecemos pela sua audiência e lembramos que voltamos em próxima edição do JR Entrevista trazendo mais um assunto interessante para você. Obrigado pela sua companhia.